Senhoras, senhores, em nome da Câmara Municipal de São Bento do Sul, desejamos a todos uma boa noite. É com muita satisfação que o Poder Legislativo são-bentense tem a honra de, neste ato, promover a audiência pública com o objetivo de se discutir a viabilidade da implantação do tratamento de quimioterapia pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em São Bento do Sul. Registramos com satisfação a presença do presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul, vereador César Augusto de Godoy. Para nós iniciarmos esta nossa audiência pública, nós comporemos a mesa principal para os trabalhos desta noite. Assim sendo, convidamos o excelentíssimo vereador, autor e proponente desta audiência pública, Fernando Malão. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo prefeito municipal de São Bento do Sul, Dr. Fernando Turek. Convidamos o excelentíssimo deputado estadual, senhor Silvio Drevik. Convidamos o excelentíssimo deputado estadual, Antônio Aguiar. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Carlos Tebel, diretor da Oncoclínica de Jaraguá do Sul. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor Alcides Grosskopf, digníssimo prefeito municipal de Rio Negrinho. Convidamos ainda o excelentíssimo senhor Rubens Blaskowski, digníssimo prefeito municipal de Campo Alegre. Convidamos para tomar assento junto ao plenário desta casa o Dr. Maurício Bittencourt Rosa, responsável pela Oncoclínica de São Bento do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor Deodato Raul Ruschka, digníssimo secretário municipal de saúde de São Bento do Sul. Convidamos a senhora Olivia Schultz-Fendrich, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Bento do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor Abel Schroeder, neste ato representando o digníssimo deputado federal, senhor Mauro Mariani. Queremos registrar ainda com satisfação a presença dos excelentíssimos vereadores Edmar Geraldo Salomão, vice-presidente desta casa, vereador Peter Alexandre Knoibler, primeiro secretário, vereador Claudiomar Votroba, segundo secretário, vereador Geraldo Weiermann, vereador Lírio Volpe, vereador Márcio Drevik, vereador Ricardo Malinowski e vereador Tirso Vladimir Himmelgen. Pedimos que as autoridades que acompanham a mesa fiquem à vontade, por favor. Gostaríamos de cumprimentar as demais autoridades presentes a este evento. Em especial, o senhor Pedro Alberto Esquiba, diretor do jornal Evolução, o senhor Alcionei da Silva, secretário municipal de administração, o senhor Paulo Rogério Turek, assessor de gabinete, o senhor Jean Cardoso de Medeiros, diretor da Univille Campus de São Bento do Sul, senhora Eliane Ribel, gerente de educação, senhora Marilu Melo, neste ato representando a CDL, senhor Pedro Ivo Diner, chefe de gabinete, senhora Luciana Escatolão, diretora municipal de saúde, e a enfermeira, senhora Maria Aparecida Grenchuk, da Oncoclínica de São Bento do Sul.
Informamos às senhoras e aos senhores que esta audiência pública terá duração de aproximadamente 2 horas, sendo que na primeira parte as autoridades que compõem a mesa farão suas colocações e na segunda hora as demais pessoas presentes poderão participar efetuando perguntas aos membros da mesa. As perguntas da plateia poderão ser feitas por escrito, onde nós teremos funcionários desta casa distribuindo as papeletas na hora oportuna, onde a pessoa se identifica, faz a pergunta e pode dirigir a pergunta aos membros da mesa, a quem quiser que seja respondida. Também colocaremos à disposição da plateia, se for preciso, um microfone sem fio para perguntas verbais. Para darmos início a essa nossa audiência pública, nós passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Fernando Malão, proponente desta solenidade. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento os prefeitos Fernando Turek, Alcides Groskop, Rubens Blaskowski, prefeitos das cidades de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre, respectivamente, que são os municípios que fazem parte da região que há de ser beneficiada com a vinda da quimioterapia para São Bento do Sul. Cumprimento os deputados Silvio Drevic e Antônio Aguiar, nossos representantes regionais em Florianópolis, a quem nós agradecemos imensamente a presença. Cumprimentamos o Dr. Luiz Carlos Stebel, diretor da Oncoclínica de Jaraguá do Sul, que tem a filial aqui em São Bento do Sul, e também o Dr. Maurício, que é o responsável pela filial aqui em São Bento do Sul, a senhora Olivia Schultz-Fendry, e em seu nome a todas as integrantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer, muito obrigado pela presença das senhoras. O senhor Abel Schroeder, representando o deputado Mauro Mariani, nosso secretário de Saúde, Dr. Rusca, cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Godoy, muito obrigado por ceder esse espaço para nós no dia de hoje, a todos os vereadores que se fazem presentes, muito obrigado, ex-vereadores que se fazem aqui presentes, senhores, senhoras da comunidade, vejo tantos amigos aqui hoje, tantas pessoas que estão imbuídas com o mesmo objetivo, vejo chegar agora vice-prefeito, também seja bem-vindo. O nosso objetivo hoje são 2. Sensibilizar a população, as populações de São Bento, Campo Alegre, Rio Negrinho, da importância deste assunto, quimioterapia pelo SUS em São Bento do Sul e região. E também, o segundo objetivo, acordar as nossas autoridades estaduais e federais para que ultrapassemos as barreiras da burocracia e façamos valer os nossos direitos, que façamos valer aquilo que é de inteira justiça para São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho. É um anseio de há muito tempo já, e que já é tarde, já faz, como diz ali o cartaz, já passou da hora de São Bento do Sul ter a oncologia aqui em São Bento do Sul. Agradeço imensamente a presença de todos, aos que estão nos acompanhando pela internet, aos senhores da imprensa, que muito nos ajudaram na divulgação desse evento. Todos me receberam muito bem nos últimos dias, e eu estou extremamente agradecido aos senhores, porque todos nós temos um mesmo objetivo. Eu vou agora, e eu peço ao Márcio que coloque o data show, ali o texto que eu vou passar, em que eu vou fazer alguns comentários a respeito do que nós vamos tratar no dia de hoje, que é a quimioterapia em São Bento do Sul e região, histórico e considerações. Pode passar, Márcio. Em 2004, nós recebemos, logo depois das eleições municipais daquele ano, os prefeitos eleitos foram numa reunião em Florianópolis, da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Na hora do almoço, os prefeitos eleitos do Planalto Norte, de Campo Alegre até Porto União, se encontraram com o então deputado estadual e secretário de Infraestrutura, Mauro Mariani, e trouxe consigo o secretário de Estado da Saúde, o então secretário, Dado Xerém. E nós recebemos uma notícia bombástica, dizendo que a oncologia, a referência SUS de oncologia,
sairia de Joinville e iria para Porto União. Nós ficamos apavorados, porque isso era um contrassenso. Os nossos pacientes que iam antes para Joinville teriam que ir para Porto União. São Bento, Campo Alegre e Rio Negrinho, os 3 prefeitos, muita gente nem ficou sabendo porque isso se resolveu tudo administrativamente. Não houve essa mobilização como houve nesse momento. Nós começamos a lutar para que não saíssemos de Joinville, ou então que uma outra alternativa fosse colocada. E aí nós nunca chegamos a ir para Porto União. Nós brigamos e começamos a buscar uma alternativa. Pode passar, por favor? Em 2007 nós conseguimos mudar a referência. E hoje, nossos pacientes de oncologia pelo SUS, de São Bento, Campo Alegre e Negrinho, são atendidos em Jaraguá do Sul, com distância de 80 quilômetros, ou seja, 1 hora e 12 minutos de viagem de Campo Alegre, 55 quilômetros de São Bento, são só 57 minutos, e 65 quilômetros de Rio Negrinho, 58 minutos. São dados que eu peguei no Google Maps. Passa, por favor. Se fosse para passar o tratamento de câncer para Porto União, a viagem seria de São Bento a Porto União, 197 quilômetros, ou seja, 2 horas e 37 minutos de viagem. De ida, mais a volta. De Rio Negrinho a Porto União, 181 quilômetros, 2 horas e 22 minutos. E de Campo Alegre a Porto União, 209 quilômetros, 2 horas e 45 minutos de viagem. Numa estrada perigosa, sinuosa, que aumentaria muito o risco dos nossos pacientes e dos funcionários que levariam esses pacientes. Só que mesmo em Jaraguá do Sul, os nossos pacientes precisam acordar cedo. Aqueles que não têm condições de irem sozinhos, com seus familiares para Jaraguá, as prefeituras disponibilizam transporte. Então eles precisam acordar às 3 da manhã, se preparar, serem buscados pelo transporte fornecido pelas prefeituras e ir para Jaraguá. E aí, o primeiro paciente, porque não é um só que vai, são 10, 15, 20, e tem pacientes de outras cidades também, o primeiro tem que esperar o último terminar. O último tem que terminar, esperar o primeiro, todos os outros passarem e terminarem. Voltam por volta das 22 horas. Eles ficam o dia inteiro lá. As prefeituras têm enormes gastos com o transporte desses pacientes. São veículos próprios, com motoristas das prefeituras, que recebem horas extras, porque se saem de manhã e chegam de noite, precisam de horas extras, além do combustível. Esses veículos ficam lá e poderiam estar muito bem atendendo aqui, em São Bento, em Campo Alegre, Rio Negrinho, outras necessidades. Se não é com transporte próprio, as prefeituras terceirizam, contratando o transporte para esses pacientes. Além do desgaste físico dos pacientes, decorrente dos efeitos colaterais da quimioterapia, são enjoos, vômitos, diarreias. Existe também o risco dos acidentes, que colocam os pacientes e os funcionários públicos em constante risco. Tudo bem que a nossa rodovia até Jaraguá está muito boa hoje, mas ainda assim é uma rodovia perigosa. Existe neblina, chuvas, trânsito pesado, motoristas afoitos. E todo mundo que entra numa estrada está em risco. E eles estão em risco constante. Se fosse para os pacientes que receberam a quimioterapia em São Bento, poderiam retornar para suas casas logo após a aplicação. O Dr. Luiz Carlos de Tebel vai falar depois de mim. A aplicação de quimioterapia é pouco tempo. Logo depois, eles podem voltar para casa. Imaginem, senhoras e senhores, que os pacientes aqui de São Bento fariam as aplicações de quimioterapia, os seus parentes mesmo poderiam levá-los de volta para casa. Eles sofreriam ainda os efeitos colaterais da quimioterapia, mas estariam nas suas casas, em segurança, com conforto, com amor dos seus familiares. Os de Rio Negrinho, 15 quilômetros. Campo Alegre, 15 quilômetros. Eu falo sempre São Bento do Sul, porque a estrutura já instalada está em São Bento do Sul. Se estivesse em Rio Negrinho, eu estaria aqui hoje pedindo para ser feito o credenciamento em Rio Negrinho ou em Campo Alegre. É que hoje a nossa realidade demonstra que a Oncoclínica, a filial em São Bento do Sul, está instalada aqui em São Bento, com toda a infraestrutura. São Bento do Sul já possui uma clínica oncológica, que atua junto ao prédio da CEMOX, nas proximidades da Avenida São Bento. Esta clínica é uma filial da Oncoclínica em Jaraguá do Sul, que tem como comandante o médico Luiz Carlos Estebel. Eu falo comandante sempre, Luiz Carlos.
que é natural de São Bento do Sul e possui a clínica em Jaraguá. Nos momentos de doença da minha esposa, eu conversei com o vereador Tirso Hilmegen e ele me disse que o Dr. Luiz Carlos de Stebel hoje é uma referência nacional em oncologia. Meu irmão, que já passou por essa doença e felizmente hoje está, digamos, curado, está naquele período de observação, me contou certa vez que um paciente de Jaraguá foi para São Paulo e lá o médico perguntou: por que você vem para São Paulo? Você tem no teu quintal um dos melhores médicos, uma das melhores equipes de oncologia do Brasil. Por isso nós estamos ainda mais tranquilos de fazer essa batalha, porque nós sabemos que vamos colocar os nossos pacientes, que já estão, em excelentes mãos. A filial de São Bento do Sul já faz aplicações de quimioterapia para pacientes particulares e com planos de saúde. Só que hoje ele não pode fazer aplicações pelo SUS, porque não tem o credenciamento. É uma questão legal. Eles não podem fazer aqui em São Bento, porque poderiam sofrer penalizações. A equipe médica é a mesma. O espaço físico e os equipamentos existentes em São Bento são excelentes e contam com toda a infraestrutura de apoio do CEMOX. Dias atrás, fazendo uma consulta de check-up com o Dr. Tirso, meu colega vereador, o Dr. Tomazini, que já foi presidente desta casa, me levou, eu já conhecia, mas me levou para ver o espaço físico da Oncoclínica em São Bento, e aí toda a estrutura da CEMOX, e eu disse, e eu vi, maravilhado, que nós temos uma excelente estrutura. Inclusive, quando fala da mesma equipe, um dos principais entraves para não se permitir a descentralização dos tratamentos oncológicos, o governo federal estabelece o seguinte: não se dividir o tratamento, porque existem procedimentos médicos de um ou de outro. Né? Fazer uma parte do tratamento com uma equipe médica, a outra parte com outra equipe médica, dá uma certa descontinuidade. Nós temos uma feliz peculiaridade. Nós temos em São Bento a mesma equipe médica, através do Dr. Maurício, que faz parte aqui, que faz parte da mesma equipe, tratando os nossos pacientes. Chega a ser ridículo saber que o Dr. Maurício, quando faz a primeira consulta, tem que descer até Jaraguá do Sul, e os nossos pacientes também. Ou seja, fica imaginando o Dr. Maurício descendo de carro, o paciente descendo no carro do lado, de São Bento, para ir se consultar em Jaraguá, e depois voltar. É um contrassenso. O governador Raimundo Colombo foi entrevistado dias atrás pelo jornal A Gazeta, e quando indagado sobre a questão da quimioterapia, afirmou que se os entraves são meramente burocráticos, ele resolveria o impasse. E eu fiquei extremamente feliz. O governador abriu as portas, o nosso clamor chegou aos ouvidos do governador, já estava sabendo, e isso me deu mais força para continuar nessa batalha. Esse assunto vem sendo discutido nesta Casa de Leis o ano inteiro. Foi feita uma moção de apelo ao governo do Estado, de número 16, assinada por todos os vereadores de São Bento do Sul. Aliás, todas as sessões da Câmara, e esta inclusive, elas são gravadas e podem ser vistas por qualquer pessoa. O vídeo do dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer, em que eu me manifesto sobre essa questão, e muitos aqui estavam presentes, foi exatamente no dia que o vereador Geraldo Weiman tomou posse nessa casa, é o vídeo mais visto de todas as sessões até hoje dessa casa. Isso mostra a receptividade da população a este assunto. Recebemos, então, a resposta do então secretário de Estado da Saúde, Dalmo Claro de Oliveira, datado de 3 de junho de 2013, através do ofício 622/2013, informando que, abre aspas, a Política Nacional de Oncologia está sendo revista pelo Ministério da Saúde para ser inserida na rede de doenças crônicas. Estamos no aguardo das definições para possíveis alterações na política em nosso Estado. Fecha aspas. Depois disso, não recebemos mais nenhuma notícia. Não recebemos mais nenhuma resposta. Para deixar bem claro para a população, a todas as senhoras e senhores que estão aqui presentes, a todos que nos assistem pela internet, o que se busca hoje é a quimioterapia, que é o tratamento com medicamentos.
A radioterapia, que é tratamento com radiação, não é possível em São Bento do Sul, porque exige equipamentos caríssimos, milionários, além de um espaço físico com uma estrutura toda especial. Nós temos hoje uma estrutura fantástica em Jaraguá do Sul. Não dá, neste momento, e eu até imagino que nem num médio espaço de tempo, termos a estrutura para radioterapia em São Bento. Mas a quimioterapia já é possível. Os pacientes que precisarem da radioterapia continuarão sendo atendidos em Jaraguá do Sul. É a equipe médica que vai dizer qual é o tipo de tratamento que o paciente vai precisar. Se é só químio, se é só rádio, se é químio e rádio e cirurgia também feita em Jaraguá, se for o caso. Mas a quimioterapia pode ser feita em São Bento. Eu tenho sempre um receio, porque quem já teve parentes doentes, ou quem está fazendo o tratamento, sabe que o tratamento ele é doloroso, ele é penoso. E a gente tem receio de que as pessoas, por terem que sofrer com a doença, sofrer com o tratamento, porque o tratamento deixa efeitos colaterais pesadíssimos, todos sabem. A distância ainda é mais um complicador. E às vezes a pessoa pode perder o ânimo e abandonar o tratamento. E o câncer não permite desânimo. Não dá para desistir. Mas tem que ter, inclusive, um trabalho todo psicológico em cima desses pacientes para que eles não desanimem. Conversando em Florianópolis, quando eu fazia o acompanhamento da minha esposa, os médicos nos davam esperanças de pelo menos estancar a doença. Por quê? O Brasil hoje é referência mundial em oncologia. E as possibilidades de cura, de tratamento, estão evoluindo constantemente. Que pelo menos se conseguisse parar naquele momento para, no futuro, ter a possibilidade de uma cura. Então, não dá para desistir. Só que todas essas dificuldades, com mais essa viagem, causam um desânimo, causam um desgosto, causam um cansaço físico e emocional às pessoas. A Constituição Federal, no artigo 1º, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Nós buscamos, na busca da quimioterapia aqui para São Bento do Sul, justamente dar mais dignidade no tratamento dos pacientes de câncer para São Bento, Campo Alegre, Rio Negrinho. O artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, e eu botei em letras maiúsculas, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E o artigo 196 da Constituição diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem, botei em letras maiúsculas, a redução do risco de doença e de outros agravos. E eu considero que essa viagem é um agravo à doença. E o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Não muda ainda. Muito está sendo buscado. Uma andorinha não faz verão. Quando foi deflagrada a campanha eleitoral do ano passado, eu falei, então, o prefeito Fernando Turi, médico, que sabe, que via todos os dias as dificuldades dos doentes, seja por câncer ou por outras doenças, que a saúde não tem preço. E que devia ser levantado isso. Mas era uma proposta, digamos assim, perigosa, porque podia não dar certo. E dizer, nós colocávamos inclusive que era a busca da quimioterapia para São Bento do Sul. Não era garantir a quimioterapia, era lutar com todas as forças para a busca da quimioterapia. Eu nem imaginava naquele momento tudo que viria a cair sobre a minha cabeça. E dia 17 de dezembro daquele ano, nós tomamos conhecimento da doença da minha esposa. Veio a falecer dia 1º de março desse ano.
Com muito mais razão, eu faço essa luta. E eu vejo aqui tantas pessoas que estão fazendo tratamento. Muitos que já passaram da etapa do tratamento para estar na etapa da observação. Mas também vejo as pessoas que não têm mais os seus entes queridos consigo. E o Pedro Alberto Esquiba, onde é que ele está? Está aqui. Ele colocou no jornal, certa vez, quando eu conversei com ele, ele foi um grande entusiasta e apoiador dessa campanha, de que esses momentos de choque, de dor, servem às vezes para acordar a gente e para a gente buscar uma razão das nossas vidas. E por isso que eu estou aqui. Eu já tinha isso comigo, hoje muito mais. E por isso nós estamos aqui. O nosso objetivo é que São Bento, Campo Alegre e Rio Negrinho, que as populações destas cidades acordem e que elas lutem com a gente. Eu coloco sempre que isto é uma batalha que não tem vencido, só vencedores. O governo estadual não vai gastar 1 centavo na implantação disso. Já está pronto, é só autorizar. O governo federal também não vai gastar nada mais. As prefeituras vão economizar, prefeitos, porque nós vamos ter menos despesas em levar os nossos pacientes de quimioterapia, para fazer quimioterapia, para Jaraguá. E os nossos pacientes, os familiares dos nossos pacientes, vão ter a dignidade humana, porque nós precisamos, nós merecemos, todo mundo merece o tratamento médico, mas também merece ter o menor sofrimento possível. Eu vejo aqui hoje o meu irmão, né, mãe? E quanto nós batalhamos por isso. E vemos hoje o meu irmão bem. Ele está aqui hoje. Ele está naquele período de 5 anos de observação. Ele faz acompanhamento com a equipe do Dr. Luiz Carlos Stebel. E hoje ele está, claro que mudou a vida dele. Eu acho que até mudou para melhor, porque ele largou alguns vícios. Ele está, é um sobrevivente. Nós vemos tanta coisa que pode ser feita. O câncer hoje em dia tem cura, se for detectado logo no início. Mas nós não podíamos aceitar que a burocracia vencesse o bom senso. Se nós temos uma clínica excelente em São Bento, que é da mesma equipe excelente de Jaraguá, nós sempre até falávamos, vamos fazer algum jeito, pagamos por Jaraguá, mas claro que não pode ser feito às escondidas isso, porque existem as fiscalizações e a equipe médica não pode ser colocada em risco, mas não há bom senso nenhum em se mandar os nossos pacientes para Jaraguá, que são muito bem tratados, se nós temos o igual tratamento aqui em São Bento. E o nosso objetivo é pressionar mesmo. Esse banner que está ali, ele foi confeccionado justamente naqueles momentos das manifestações que assolaram o Brasil inteiro. E teve aquela manifestação em São Bento. E, inclusive, teve um bafafá se os políticos deviam ou não participar. E eu fui. Fui eu, a minha irmã, foi a minha assessora, Adriane Ruzanowski, e outras pessoas. O Pedro Esquiba conseguiu panfletos, foram distribuídos naquele dia mais de 5.000 panfletos com essa redação aí. Algumas pessoas até me olharam com cara feia, porque naquele momento era, de certa forma, uma repulsa aos políticos. Mas a bandeira é justa. E as pessoas vinham me cumprimentar. E, aliás, agradeço a todo mundo, a todos, Pedro, a minha irmã Janete, a Adriane, todos aqueles anônimos que nos ajudaram naquele dia distribuindo os panfletos, que paravam os carros para distribuir os panfletos, e todos recebiam com um sorriso nos olhos, com um sorriso no rosto, aquele panfleto. E aí fizemos aquela faixa ali, porque era um momento de brigar, de exigir. Ela pode até ser um pouco agressiva, mas o câncer é agressivo. E nós temos que lutar, e por isso nós colocamos, Dilma e Colombo, já passou da hora de São Bento ter quimioterapia pelo SUS.
Então, nosso objetivo é pressionar. Eu convidei os prefeitos da nossa região, os deputados estaduais da nossa região, deputados federais, que fazem representar aqui, para que eles nos ajudem e levem adiante esse nosso pleito. Fiquei feliz de ver a Jornal Gazeta fazer a pergunta para o governador Colombo, dias atrás, sobre a questão da quimioterapia. E ele já estava sabendo da situação e ligou imediatamente para a secretária de Saúde do Estado da Saúde, né? E eu quero pedir ao final que os deputados estaduais consigam uma audiência com o governador e que os prefeitos, que vamos todos juntos lá para Florianópolis para mostrar. Essa sessão está sendo filmada. Eu vou levar o vídeo. Eu vou entregar o vídeo para os senhores deputados. Eu vou entregar este vídeo para os deputados federais, para os senadores, porque também é legislação federal. Eu quero que isso aconteça. Não por mim. Felizmente, hoje eu não tenho câncer. Mas a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Ninguém está livre disso. Quem pode garantir que amanhã um ente querido, amigo, não venha a sofrer dessa maldita doença? Por isso nós estamos aqui hoje. Agradeço imensamente a presença de todos, coloquei todo esse perfil e passo a última, que diz o seguinte, um provérbio chinês: a persistência realiza o impossível. Não existe coisa impossível, existe coisa mal trabalhada, que não foi perseguida. E, por fim, os ausentes estão sempre errados. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós colocar no seu Facebook, se divulgar a ideia, se for atrás, se nós tivermos que fazer uma campanha de adesivos, Pedro Esquiva conseguiu, espero que não precise, mas se precisar, com a Fundação ProRim, outdoors, que, se for o caso, nós queremos botar na entrada de cada cidade, para que os nossos representantes, toda vez que passarem, vejam que nós estamos batalhando, que o governador veja isso, que os nossos deputados estaduais vejam isso, que os deputados federais vejam, que a população veja. São Bento do Sul e região precisam e merecem a quimioterapia. Um passo de cada vez. E lhes garanto que, se nós conseguimos isso, foi pela força de todos nós. E se nós mostramos essa força, o governo do Estado e o governo federal jamais haverão de virar as costas para nós. Porque este é um pleito. Nós temos mais pleitos a buscar. Um de cada vez. E eu tenho certeza que, se nós lutarmos e conseguirmos com afinco, e conseguirmos, outras coisas haverão de ser feitas, e vamos fazer da mesma forma. Essa é a verdadeira representatividade. O Poder Legislativo Municipal está trabalhando nesse sentido. Ontem tivemos uma audiência importante sobre segurança pública, de autoria do presidente, vereador César Godoy. Esta Casa de Leis está ligada, está antenada nas necessidades da nossa cidade, da nossa região. E por isso estamos aqui hoje. Agradeço imensamente a presença de todos e, da mesma forma que eu falei na imprensa nesses últimos dias, eu não convido, eu convoco a todos para que nos ajudem nesta batalha. Muito obrigado. Gostaríamos ainda de registrar com satisfação a presença da senhora Maria Amélia Viana Tramontini, representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negrinho. E convidamos o Dr. Luiz Carlos Tebel para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Fernando Malon. Eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa e gostaria de dizer que é uma felicidade muito grande poder participar dessa audiência hoje e que nós, como prestadores de serviço dentro da oncologia, iniciando o serviço em Jaraguá e estendendo o serviço para os pacientes de São Bento e região, temos, na verdade, como um dos objetivos, justamente há muito tempo, trazer um braço do nosso serviço para a região aqui de São Bento. Eu acho que, com relação ao tratamento do câncer, já falando em provérbios no final do discurso do vereador Fernando Malon,
Eu acho que uma coisa é muito importante e simples. Em termos de câncer, grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Tá? E o que a gente percebe realmente, né, nos pacientes que a gente vê há quase 18 anos na luta diária contra essa doença, que os pacientes são grandes batalhadores. Mas, para essa batalha, nós como médicos e toda a equipe de saúde dentro da oncologia precisa garantir as armas adequadas no lugar certo para esses pacientes poderem enfrentar essa batalha. Né? E é esse o objetivo que a gente tem junto às autoridades de São Bento, de trazer pelo menos o serviço de quimioterapia, que é um serviço mais prolongado, que demanda mais tempo, né, do período de tratamento do paciente, para mais perto dos lares. Já existe há muito tempo, né, um dos objetivos do governo é a descentralização dos serviços de oncologia, justamente para humanizar o serviço, ou seja, o paciente faz a quimioterapia em 2 horas, 3 horas, depende do esquema, e pode estar junto do seu familiar e logo em seguida estar em casa sem enfrentar 2, 3 horas de viagem ou às vezes até mais. Então, eu só gostaria de dizer que foi o que eu me comprometi com o vereador Fernando Malon, que nós, toda a equipe da oncologia, né, nós temos condições técnicas de atender os pacientes que nós já atendemos em Jaraguá, da região de São Bento, Campo Alegre, Rio Negrinho, aqui em São Bento. Temos o pessoal habilitado para isso, temos a estrutura física para isso. Então, assim, na verdade, praticamente falando, o que a gente gostaria é de resolver o problema logístico e o problema de qualidade do paciente, que ele faça um tratamento mais humano perto da sua casa e da sua família. Então, em termos, vamos dizer assim, de credenciamento, em termos de burocrático, como o próprio vereador falou, não muda nada. Em termos de faturamento, o teto que nós temos para poder tratar esses pacientes, tudo permanece igual. A gente só precisa, como equipe prestadora de serviço, uma autorização, né, do governo estadual para poder atender esses pacientes aqui. A radioterapia, como também o próprio vereador falou, infelizmente, por toda a demanda técnica e de aparelhagem que muitos de vocês conhecem em Jaraguá, é impossível nós termos agora, nesse momento. Existe uma escassez de aparelhos de radioterapia no Brasil inteiro. Nós temos um próximo, e os pacientes aqui da nossa região de São Bento podem se beneficiar. Mas, geralmente, um tratamento radioterápico tem uma duração média entre 4 e 6 semanas. É diário, mas é de 4 a 6 semanas. Mas os tratamentos de quimioterapia, para alguns tumores, podem se estender até 1 ano. Né? E os efeitos colaterais, como também muitos de vocês sabem, são totalmente diferentes. Os efeitos da quimioterapia são mais intensos e acabam prejudicando mais o dia a dia do paciente. Então, quanto mais próximo ele estiver dos seus entes queridos, da sua casa, a gente sabe que esses efeitos são mais amenos e podem ser manejados de uma maneira mais digna. Então, eu acho que, assim, simplesmente eu gostaria de deixar esse recado, que nós estamos à disposição, né? E temos toda a nossa ajuda, tanto da equipe técnica, da equipe administrativa, né, para a gente trazer esse serviço para cá. Estamos prontos para receber. Então, assim que nós tivermos essa autorização, a gente já pode marcar uma data para fazer esse procedimento aqui, que não vai ser diferente do procedimento de Jaraguá. A droga é a mesma, temos uma equipe de enfermagem habilitada, inclusive, como também o vereador falou, o Dr. Maurício, que é o membro da nossa equipe, mora em São Bento, pode dar todo o apoio médico para esses pacientes. Então, nós já temos um médico que mora em São Bento justamente para dar esse apoio. A gente só quer tratar também ainda os pacientes do Sistema Único de Saúde para dar um tratamento mais digno durante a quimioterapia. Eu acho que era isso. Depois a gente está realmente livre para responder a perguntas, tanto da mesa quanto do público aqui. De repente, a gente pode esclarecer mais alguma coisa. Eu acho que era isso aí. Obrigado. Nós convidamos para fazer uso da palavra as senhoras Inês Schwentner e Gisela Taschek. Faz ali, né? Faz aí, né, Dums? Pode vir aqui. Boa noite. O meu nome é Inês.
eu participo do grupo das mastectomizadas na segunda-feira na rede feminina, de combate ao câncer. Há 10 anos que eu participo. Há 10 anos atrás eu tive problema de câncer de mama, fiz todos os procedimentos e hoje, infelizmente, retornou, eu estou fazendo tudo novamente. Então, hoje eu estou aqui em nome de todas as minhas amigas, de todas as pessoas que passam por esse tratamento, que é muito difícil a gente ter que se deslocar de madrugada, 3 horas da manhã, para fazer o tratamento fora. Daí, até fazer o tratamento, são 3, 4 horas. A gente fica passando mal, daí até todos os pacientes ficam prontos para a gente poder vir embora. A gente fica passando enjoo, mal-estar. Esses dias até o motorista tinha que estar parando na rua para a pessoa sair um pouco, tomar um ar lá fora. Então, isso tudo atrasa a viagem. Um dia nós chegamos em casa, era 6h30 da tarde. Um dia também eu passei mal na viagem. Eu cheguei, eu dava graça a chegar em casa para ir para a cama, descansar. Eu vinha muito mal. Então, é muito difícil para quem precisa, porque quem passa sabe como é difícil. Fazer esse tratamento é muito doloroso. A gente tem que ter muita força de vontade e vontade de viver, porque senão a gente desiste, a gente não continua o tratamento. E era isso que eu tinha para falar. Nós convidamos o excelentíssimo deputado estadual, o senhor Silvio Drevik, para que faça uso da palavra. Minha saudação ao vereador e autor do requerimento dessa audiência pública, vereador Fernando Malão, ao prefeito Fernando Turic, ao prefeito de Rio Negrinho, Alcides Groskop, prefeito de Campo Alegre, Rubens Blaskowski, meu colega deputado Antônio Aguiar, doutor Luiz Carlos Estébio, e a todos aqui presentes, a imprensa. Eu lembro-me que, desde que fui secretário da Saúde do município de São Bento do Sul, esse pleito, vereador, já é verdadeiro desde a época. No entanto, se dependesse do desejo e da vontade de todos nós, certamente que já estaria aqui em São Bento do Sul. Porque tudo que foi relatado aqui, dos inconvenientes dos pacientes, e que hoje está sendo conduzido nossa pasta da saúde pelo secretário Deodato, que também tem conhecimento disso, enfim, de toda desses inconvenientes que os pacientes têm em relação a esse deslocamento, que, como foi dito aqui, todos têm dificuldade. E o vereador também foi muito feliz quando coloca que as despesas que acabam se tornando para as prefeituras, talvez seja até maior do que se tivesse que dar uma colaboração micro-regional. E eu sempre fui não só da tese, mas da prática, de todos os serviços. Quanto mais próximo, quanto mais local, tanto melhor para o poder público, para as pessoas e para aqueles que são atendidos e também para quem presta o serviço. Então, a prática melhor que nós temos, não só teoricamente, mas nas experiências que aconteceram, e estão acontecendo, não só no serviço da saúde, em todos os serviços, mas aquele serviço que se leva ao cidadão. E a saúde é o que mais nós passamos nos últimos anos, assim, a grande dificuldade, muitas vezes financeira, muitas vezes burocrática, como dizia aqui, apresentou o vereador Fernando Malão, a própria Constituição determina que a saúde é um direito de todos, dever do Estado. No entanto, ela não determina que a União tem que dar um percentual igual aos municípios estão concedendo. E que está aqui também o Abel Schroeder representando o deputado Mariane. O que nós temos acompanhado hoje nessa questão burocrática e financeira? Os municípios estão, por lei, colocando
15%, no mínimo. Vossa Excelência foi prefeito, sabe que todos nós colocávamos mais de 15%. Hoje estão colocando 20% ou até mais. Os estados colocam no mínimo 12%. Se não cumprem todos, mas a maioria coloca. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas é uma constatação. E o meu colega Guiar sabe disso. A União não chega a 3% da sua receita em saúde. Portanto, o critério que a União determina, que tem que ter um número de habitantes, porque senão não pode fazer o serviço de saúde, alguns serviços, como é o caso da quimioterapia, não pode ser considerado, no nosso caso, da nossa região, até porque, pelo número de habitantes, se fosse esse o critério, nós não íamos conseguir. Mas para resumir, eu penso que nós temos uma grande oportunidade, uma vez que a manifestação do próprio governador em entrevista, dizendo que se depender do desentrave burocrático, ele estará junto com São Bento do Sul, com Rio Negrinho, com Campo Alegre, estará junto com as pessoas que precisam. E aonde nós vamos precisar? Das forças políticas, tanto de São Bento, de Rio Negrinho, dos prefeitos, vereadores, Campo Alegre, nós, deputados estaduais, eu, deputado Aguiar, nossos deputados federais e, obviamente, que o governador e a própria secretária da Saúde. É convencer o Ministério da Saúde a autorizar esse credenciamento. E se depender disso, prefeito Alcides, pode ter certeza que eu estou confiante que nós vamos conseguir, se como foi relatado aqui, que na verdade é apenas autorização, porque não vai gerar mais despesa. O governo tem criado essa dificuldade sempre de gerar despesas, mas eu ainda penso que a saúde não é despesa, é investimento, porque na medida que você recupera um ser humano, né, você está investindo, você não está gerando despesa. Não diferente na educação, mas nesse caso a saúde. Então, portanto, eu quero deixar aqui o meu compromisso de deputado, de cidadão e, acima de tudo, ser solidário nesta missão difícil, mas não impossível. E certamente que todos nós vamos vencer e convencer, não só o governo do Estado, mas principalmente o governo federal, a autorizar esse credenciamento para que a nossa região tenha esse serviço implantado definitivamente em São Bento do Sul. Muito obrigado a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo prefeito municipal de Campo Alegre, senhor Rubens Blaskowski. Muito bem. Boa noite aí ao senhor Fernando Malão, autor aí desta audiência. Em nome dele, cumprimento as demais autoridades da mesa. Senhoras e senhores, eu, como prefeito de Campo Alegre, vim aqui representar o povo de lá, que se desloca hoje para Jaraguá do Sul, e é bem dificultoso. Então, eu, como prefeito, digo que apoio a causa, a atitude aí do Fernando, em trazer esse recurso aqui para São Bento, que será benéfico aí a toda a região, Campo Alegre, São Bento e Rio Negrinho. Muito obrigado. Convidamos também o excelentíssimo prefeito municipal de Rio Negrinho, senhor Alcides Grosco, para que faça uso da palavra. Mais uma vez o nosso boa noite a todos, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, cumprimentar o vereador Fernando Malão, que, através de requerimento, proporcionou esse momento tão importante na questão saúde da nossa região. Cumprimentar o prefeito Fernando Túrico, prefeito de Campo Alegre, o Rubens, deputado estadual Silvio Dreve, o Antônio Aguiar, e cumprimentar o presidente da casa, o vereador César Godoy, e, em seu nome, cumprimentar todos os vereadores que aqui se fazem presente. Rede Feminina, São Bento do Sul, Rio Negrinho, que também nos honram com suas presenças. Eu sempre digo que cada município tem que fazer o seu dever de casa. Nós que assumimos compromisso, a gestão pública do município de Rio Negrinho, verificamos tantos problemas. Falamos aqui, foi falado a questão orçamentária. Rio Negrinho hoje está beirando 33% do orçamento de toda a arrecadação aplicado na saúde. Com certeza, numa situação muito difícil financeiramente. A continuar dessa forma, não havendo aumento na arrecadação, com certeza quebra.
Não é possível. Mas estamos fazendo aquilo que é possível, através de consultorias, organizando a casa. Agora, o que eu fico imaginando de que, com todos os recursos, né, com tudo que se tem, que foi colocado, confesso que não tinha conhecimento de todos os detalhes, da forma como está, através de profissionais médicos aqui de São Bento do Sul, a estrutura que tem, temos que lamentar um pouquinho. Só questão burocrática. Então, veja bem, profissionais, né, local, tudo isso. Nós presenciamos em Rio Negrinho o sacrifício e o trabalho da Secretaria e as pessoas que vão aí para Jaraguá do Sul, que, graças a Deus, tem um bom atendimento, Luiz Carlos Estebel, nós estamos bem amparados. Fala-se na questão de distâncias. Então, com certeza, Fernando Malão, nós vamos, sim, alavancar, apoiar ainda mais. Digo isso hoje em função da audiência pública específica na questão de quimioterapia. Mas também vejo, Fernando Turic e mais o Rubens, nós prefeitos aqui de Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre e talvez São Bento do Sul, tratarmos futuramente uma questão regionalizada da questão de sobreaviso regional. Deputado Aguiar, com certeza o senhor uma época havia me falado que Canoinhas, a região de Três Barras, possui. E quantas dificuldades, muitas vezes, finais de semana, quando se procura por especialidades médicas, Rio Negrinho não possui, São Bento não possui, e por aí vai, afora o profissional médico, os hospitais, procurando esse atendimento. Então, parabéns, Fernando Malão, por essa iniciativa, tenho certeza que você sofreu e muito, né, com todo o que você passou, e estamos, sim, estamos juntos, aliados, com certeza, queremos resolver essas questões, e como disse, está aí a estrutura. Basta nós, deputado Aguiar, deputado Silvio, verificarmos essa reunião com o governo do Estado, Secretaria Estadual da Saúde, para resolver essa questão. Se é burocrático, então não é possível, né? Uma questão legal, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, temos que lamentar porque temos a estrutura. E se realmente só falta isso, então, estamos, com certeza, juntos nessa batalha. E, como falei, não só a questão de oncologia, mas também outras situações que nós precisamos, vamos sim alimentar ainda mais, iniciar um trabalho, né, Fernando? E o Rubens, aí os 3 municípios, quem sabe Mafra também, como falei, para fazermos aí um grande trabalho e retornarmos aí a população e diminuirmos o sofrimento das pessoas. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo prefeito municipal de São Bento do Sul, doutor Fernando Turic. Boa noite a todos. Queria iniciar aqui cumprimentando o vereador Fernando Malon, que propôs esta audiência pública, dizer que é sempre um grande prazer poder participar de uma audiência pública, principalmente quando trata de uma questão tão nobre, tão justa e necessária aqui para a nossa cidade. Queria cumprimentar em seu nome todos os vereadores aqui presentes, as autoridades presentes aqui na mesa, cumprimentar de maneira especial todos os representantes aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer que vieram aqui nesta noite e que de forma voluntária no seu dia a dia trabalham para amenizar, para ajudar todos os pacientes que trabalham, que tratam as questões oncológicas. Queria também cumprimentar o nosso vice-prefeito, Arildo Gesser, e em seu nome cumprimentar aqui todos os representantes, secretários e diretores da Prefeitura. E de maneira especial cumprimentar o doutor Maurício, com quem tive o prazer de trabalhar por longo tempo no hospital, e foi, Maurício, conversando com você que surgiu a ideia da gente trazer a quimioterapia para cá. Quando a gente conversava das dificuldades que um paciente enfrenta, quando recebe o diagnóstico de câncer, quando sabe que tem uma doença grave, quando tem que ir até Jaraguá para receber uma dose de quimioterapia ou fazer a sua radioterapia, aos efeitos da doença, aos efeitos colaterais do tratamento, ainda acrescentar toda a adversidade desse transporte. Conversando com ele, ele me relatou aquilo que o doutor Luiz citou, que São Bento já tinha estrutura para fazer a quimioterapia, que bastava apenas uma autorização do Estado, apenas um ok do Estado. Entrei naquele momento em contato com o deputado Aguiar, com o vice-governador Pinho Moreira, que de pronto se comprometeram com São Bento na busca por essa autorização. E naquele momento, que era a véspera de um período eleitoral, colocamos isso, assumimos isso como um dos nossos compromissos de campanha. Tanto que fizemos questão de, na primeira página do plano de governo que a gente registrou em cartório, colocar lá a briga, a busca pela quimioterapia, vereador Malon. E desde então a gente vem trabalhando nisso. Naquele momento surgiu uma grande confusão, uma certa discussão se São Bento poderia ou não receber o tratamento da quimioterapia. Citava-se que São Bento não tinha um número mínimo de habitantes,
confundia-se naquele momento o que a gente queria fazer com o que estava sendo dito. A Unacom, que é um centro de referência de oncologia, realmente São Bento não tem um número mínimo de habitantes. Não é isso que a gente busca. Mantém-se a Unacom lá em Jaraguá. O que a gente quer é um braço, como se fosse uma filial da clínica que já está lá atendendo aqui. É a mesma equipe médica, é o mesmo médico, é a equipe bem capacitada atendendo o nosso paciente aqui, no conforto da sua cidade, tendo o carinho da sua família e a facilidade no seu tratamento. É isso que a gente propôs naquele momento e é isso que a gente vem incansavelmente buscando. A gente, por várias vezes, conversou com o nosso secretário de saúde, estivemos em Florianópolis com o deputado Antônio Aguiar, visitando a Secretaria de Saúde, e não há dúvida nenhuma que essa questão cada vez mais está avançando. A gente sabe que é uma questão difícil, é uma questão que demanda coisas que acabam fugindo do poder daquilo que cabe ao município, mas não, a gente não pode em momento algum abaixar a guarda. Cabe a gente, vereador, continuar com essa campanha de pressionar o Estado, pressionar o governo federal, para que a gente consiga logo fazer a quimioterapia aqui em São Bento. Muito obrigado a todos. Convidamos ainda para fazer uso da palavra o excelentíssimo deputado estadual, senhor Antônio Aguiar. Eu gostaria de me apresentar. Paciente curado de câncer. Saudar o prefeito Fernando Turek, médico, prefeito competente, que por mais de 10 vezes nos visitou em Florianópolis, junto com as autoridades, dizendo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Saudar o presidente da Câmara, o Godoy, em seu nome todos os vereadores, e uma saudação especial ao Fernando Malon, que convocou essa audiência pública para sensibilizar a todos nós. Saudar colega da Assembleia Legislativa, Silvio Brevic, representante de São Bento do Sul, do Planalto Norte, juntamente comigo, saudar o prefeito de Campo Alegre e saudar o prefeito de Rio Negrinho. 2 prefeitos que fazem parte do pedido da oncologia para São Bento do Sul. São Bento do Sul representa, assim, o centro da quimioterapia. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Luiz Carlos, agradecer a sua competência, o seu trabalho, junto com o Dr. Maurício. Isso nos dá, e nos deu, base para hoje estarmos aqui fazendo um grande anúncio. Antes, porém, o provérbio chinês, colocado por Fernando Malão, é verdadeiro. Os ausentes estão errados. Está ausente a gerente de saúde da SDR de Mafra, que foi convidada para estar aqui presente hoje. Eu tenho a informar, sim, que a quimioterapia de São Bento do Sul já é uma realidade. Está autorizado o processo para a instalação da quimioterapia. Graças a quem temos que, primeiro, agradecer governador Raimundo Colombo e Pinho Moreira. Depois, agradecer os prefeitos da região, Fernando Turek, comandante desse processo, juntamente com o prefeito de Campo Alegre e Rio Negrinho. Agradecer o empenho do deputado Silvio Brevic. Agradecer o empenho da Rede Feminina de Câncer. Agradecer o empenho de todos vocês, da imprensa de São Bento do Sul e a todos que colaboraram nesse processo.
Então, nós estamos agradecendo uma reivindicação que nós, o verbo nós é muito importante. O verbo eu deixa-se de lado. Nós conseguimos. São Bento do Sul conseguiu. Isso serve de alicerce para outros processos. Doutor Luiz Carlos, processos de continuada as cirurgias de oncologia, sonhar com radioterapia, que nós já conhecemos o processo, e temos a certeza que nós vamos ajudar muitos pacientes oncológicos, muitas viagens, muitos transtornos. Então, essa equipe toda que está aqui hoje está de parabéns. Dizer a vocês que está autorizado a quimioterapia e a gerente devia estar presente, porque ela tem que fazer uma reunião extraordinária da CIR, convocando e aprovado nessa reunião essa nossa decisão de trazer quimioterapia para São Bento do Sul. Isso se faz nessa semana. Depois disso, esse pedido estará na mão da secretária de Saúde Estadual, Tânia Eberhard, juntamente com o secretário adjunto, Casagrande. Então veja quantas pessoas envolveu esse processo. Foi um processo de, como disse o Raimundo Colombo, de desburocratização. É só burocracia, e não é só nesse processo. Os outros processos também são. Vejam a parte de asfalto. Faz as licitações e o que acontece? Emperra, não vai. Brigam entre eles por mais dinheiro, interesse econômico em primeiro lugar e deixa o interesse do povo em segundo lugar. Isso é burocracia, sim. Nós temos que acabar com isso. E dizer para vocês que também São Bento do Sul está de parabéns. Parabéns por outras obras que estão sendo feitas em São Bento do Sul. Foi contemplado o prefeito de São Bento do Sul com 3,5 milhões a fundo perdido para nós fazermos o centro de saúde aqui em São Bento do Sul. Mais uma verba para fazer o terminal rodoviário. E mais 5 milhões a juro zero para asfaltamento das ruas. E mais 2 milhões em aberto para nós conversarmos com o Badesc. São Bento do Sul vai virar um canteiro de obras o ano que vem. O prefeito não consegue gastar esse dinheiro esse ano. Por quê? Burocracia. Mas com certeza, nesse ano e ano que vem, vai gastar. Não é esse o motivo da nossa reunião. O motivo principal dessa nossa reunião é o ser humano, é a nossa qualidade de vida. E é isso que nós estamos aqui, melhorar a nossa qualidade de vida, para dar bem-estar aos nossos filhos, à sociedade e à nossa comunidade. Um grande abraço a todos e viva São Bento do Sul! Bem, senhoras e senhores, feitas as colocações por todas as nossas autoridades e convidados, nós passaremos agora às perguntas da plateia à nossa mesa. Então, os funcionários da Câmara estão com as papelets para perguntas. Quem quiser escrever sua pergunta, se alguém quiser fazer uma pergunta verbal, o microfone estará à disposição. Só pedimos que as perguntas sejam bastante rápidas, bem objetivas, para que haja tempo das nossas autoridades poderem responder. Boa noite, cumprimentando a todos. Gostaria de
dirigir uma pergunta ao deputado Aguiar, né? Antes de mais nada, queria hoje deixar em público o meu agradecimento ao Dr. Maurício, que tratou dos meus pais, e após o falecimento a gente não teve mais contato, e dizer a todos que câncer não é uma doença só. Não é você ir a cada 15 dias no médico, volta daqui um mês. Você vive com o médico, porque ele fica doente de manhã, ele fica ruim à tarde, ele fica à noite, e você precisa do médico ali com você. Né? Quantas vezes ligava, aquele celular sempre me atendeu, porque o doente de câncer precisa muito do médico. E ele precisa muito do médico em São Bento. A gente precisa do Dr. Maurício aqui, a gente precisa da clínica aqui em São Bento. Por isso que é tão essencial esse atendimento aqui para nós. Não irmos para lá. Eu fui 1 ano com a minha mãe para Jaraguá. No ano seguinte, eu fui 1 ano com meu pai para lá. E foi difícil. Foi difícil, foi uma luta, mas muito bem atendidos lá também. Digo de passagem. Muito bem atendido aqui em São Bento. Como profissionais, nós temos, assim, excelentes. Então, de parabéns. Não conhecia o seu Estevão, estou conhecendo hoje, né? Tive mais contato com o Dr. Maurício. Mas também quero dirigir a pergunta ao doutor Aguiar. Quando o senhor disse que vem, né, aquela burocracia foi ultrapassada, isso quer dizer que, a partir de amanhã, poderemos ter atendimento do SUS aqui? Eu relatei bem claro. Primeiro, a ausência de quem deveria responder isso. Mas está determinado pelo governo que se faça a reunião de emergência da CIR, isso é competência da gerente de saúde da SDR de Mafra, que São Bento faz parte da SDR de Mafra, e que encaminhe esse pedido à secretária Tânia Ebert. A secretária Tânia, no momento que estiver esse documento na mão, já anuncia o início do atendimento da quimioterapia em São Bento do Sul. Dizer para vocês que eu não precisei fazer quimioterapia e nem rádio. Eu tive a felicidade de fazer uma grande cirurgia e ficar curado. E vocês que me acompanham, vocês viram o nosso estado no início. E hoje a gente está cada vez mais participando desses eventos e com experiência própria. Está respondida a pergunta? Tá. O entrave que existe em nível federal, então, não foi tem superado. Mais, não tem mais. Por isso que eu falo que está autorizada a quimioterapia em São Bento do Sul. Só falta, então, o governo do Estado autorizar. É só a gerente de saúde da Serra de Mafra fazer a reunião, que vai fazer de emergência essa semana que vem, e leve o pedido da CIR para a secretária Tânia Ebert. Levando o pedido da secretária, ela autoriza, já tem a liberação federal para fazer essa autorização. Por isso que nós dizemos que São Bento do Sul vai ter quimioterapia, sim. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui que chegou por escrito, e eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Carlos para ele responder. A pergunta é a seguinte: sou paciente de hematologia do Hospital São José de Joinville e se está falando apenas de oncologia. Isso significa que não abrange esses pacientes da hematologia? Sim, a gente pode abranger esses pacientes. Nós já temos hematologista na nossa equipe, né? E uma vez autorizado, né? Na verdade, hematologia inclui alguns tipos de tumor, como, por exemplo, linfomas, mielomas, leucemias, né? E esse tratamento a gente também já tem feito em Jaraguá e pode estender ele aqui para São Bento, sim. Mais alguma pergunta? Por favor, quem está com o microfone? Eu gostaria de fazer uma colocação, em primeiro lugar, ao Dr. Maurício, que nos atendeu excelentemente bem aqui em São Bento. Agora estamos em tratamento, a minha esposa está em tratamento em Jaraguá do Sul. A dona Alessandra, que nos atende, a primeira consulta, ela levou mais de 1 hora, apesar de ser pelo SUS.
eu gostaria de parabenizar a equipe, em nome do Dr. Esteber, pelos excelentes funcionários, equipe médica, que não é sempre que a gente tem uma consulta via SUS que leva mais de 1 hora. Essa mulher realmente foi uma amiga para minha mulher, não a médica. Em primeiro lugar, amiga. Eu gostaria de colocar também mais uma colocação. Quando um membro quer dizer, no caso da minha mulher, estar em tratamento, envolve também o marido, com certeza. Fernando chorou, eu também estou chorando. Então, eu gostaria de perguntar se não haveria, assim, uma possibilidade de haver não sei como é que eu vou dizer, uma assistência psicológica também ao par, a outra parte do casal. Talvez não está isso no pleito, mas também, de repente, é uma necessidade, porque a gente se depara com um problema, não se sabe como realmente reagir, como agir, como a Guiar falou, câncer é muito problemático, não somente a quem sofre dele, mas também quem está casado com o par. Coloco aí a pergunta, uma assistência psicológica, de repente, ou talvez até pelas senhoras de Rosa. Obrigado. Obrigado, seu Vitor. Eu passo de novo a palavra para o Dr. Luiz Carlos. Sim, na verdade, o senhor tem toda a razão, o tratamento do tumor não é um tratamento realizado só pelo médico, né? É um tratamento multidisciplinar. E um dos nossos objetivos para organizar o serviço aqui pelo SUS é, além do serviço de quimioterapia, o tratamento de suporte, né? E o tratamento de suporte inclui uma nutricionista, inclui uma psicóloga também. E na verdade, como a gente já oferece lá em Jaraguá, o tratamento com a psicóloga, o acompanhamento psicológico não inclui só o paciente, mas às vezes justamente, né, o par, o familiar mais próximo que tem essa cidade. Então a gente vai ter esse serviço de psicoterapia, de apoio psicológico e nutricional também. Tem a senhora ali com o microfone, por favor. Boa noite, meu nome é Ieda, sou paciente do Dr. Maurício. Estou bastante nervosa também para falar. Na verdade, eu tenho assim, bastante para agradecer, porque realmente, por ser pelo atendimento ser todo pelo SUS, a gente é muito bem atendido, tanto em Jaraguá como aqui em São Bento. E, nossa, estou super feliz, porque quando eu pude, eu também sempre ajudava a levar as pessoas para Jaraguá, assim, quando eu pude, quando eu posso, e continuo tentando levar dentro da medida do possível. Porque não é fácil realmente pegar esse carro da prefeitura e de madrugada e esperar até a noite, né? Porque só para quem já fez químio sabe que não é fácil. E agradeço assim demais assim a equipe do Dr. Maurício, os enfermeiros, inclusive a Cida está aqui, as outras enfermeiras já mudaram, já eram outras na época que eu estava fazendo. E pela paciência e o carinho assim, do Dr. Maurício, porque ele tem muita paciência, realmente, consulta pelo SUS de 1 hora, acho que, até hoje, acho que só com o Dr. Maurício mesmo. Então, em primeiro lugar, agradecer muito a todos, né, a todas as pessoas envolvidas, ao Dr. Fernando Turic Malon. E eu também perdi minha mãe com essa doença também, a gente sabe que a gente é uma luta constante, que a gente, na verdade, é paciente meio para sempre, né, porque a gente melhora, mas a gente não está livre, né? Então, muito obrigado por tudo. E eu queria só relatar, em relação ao transporte, a dificuldade das indas e vindas, que numa dessas químios que eu fiz lá em Jaraguá, eu não morri da doença, mas podia ter morrido de acidente. Porque com essa neblina, com essa dificuldade, eles estavam trabalhando nas estradas naquela época, e a gente foi dar lado para um caminhão que estava trazendo combustível, acho que para Tupér. E ele estava passando muito sinal atrás da gente, a gente deu lado para ele passar. E quando a gente deu lado, ou a gente ia capotar, né, porque tudo barranco, ou ia bater de cheio com ele.
E até hoje eu estou pagando esse prejuízo ainda, né? Porque ele estava embriagado e as testemunhas que viram conseguiram provar que a gente estava errado e não ele. Então, até hoje ainda estou ajudando a pagar porque eu tinha pedido para outra pessoa me levar, né? Então, realmente saiu muito caro. Então, enquanto a gente puder agilizar nesse sentido, vai ser muito importante, porque muitas pessoas já poderiam ter morrido não de químio e de câncer, mas sim dos riscos na estrada. Muito obrigada a todos. Eu tenho aqui um pedido, a Fátima. Vereador Fernando Malon, já conseguimos a quimioterapia para São Bento, Campo Alegre e região. Peço em nome de todas as mulheres de São Bento para fazermos mamografia em nossa cidade. Eu estava conversando com o prefeito Fernando Turic aqui. As mamografias são feitas pelo Cisa Munesc, em Joinville. Eu conversando hoje com alguns membros da imprensa e até dando entrevistas, e eu acho que eu vou colocar o prefeito Fernando Turic numa saia justa, mas ele está acostumado com a saia justa que eu coloco ele. Eu sou líder do governo, eu represento o governo aqui, mas eu também peço muito. Eu acho que nós temos que... Isso é um ponto que nós conseguimos aqui a quimioterapia para cá e buscar cada vez mais coisas. Mamografia, né, para a gente evitar, fazer a prevenção. E tem um outro ponto ainda que eu levanto, que é a vacinação contra o HPV. Nós conversamos esses tempos na Rede Feminina sobre esse assunto. O governo federal vai disponibilizar, a partir do ano que vem, as vacinas para pessoas do sexo feminino de 13 anos. É um começo, mas eu acho que ainda deveria ser feito mais. Existe um município de Santa Catarina, não sei qual é, e eu vou buscar essa informação, que o município vai disponibilizar a vacinação para mulheres até 25 anos. Né? E é uma vacina cara. A minha filha, a mais velha, tomou essa vacina essa semana que eu pedi para ela tomar. A mais nova vai tomar nos próximos dias. Né? Foi pago particular. Obviamente que, se for feito por um órgão público, os custos diminuem bastante, até pela questão do volume. Mas é uma coisa que deve ser pensada, porque, né, prefeito, se for só 13 anos, vai levar muito tempo para nós imunizarmos todas as mulheres que precisam. E se nós fizéssemos já assim, bastante gente, nos próximos anos só precisaríamos vacinar aquelas que eventualmente não vacinaram naquele ano. E vai chegar um momento em que as de 13 anos vacinadas pelo governo federal já vão estar imunizadas e nós não vamos precisar mais, nós precisamos dar só esse impulso. Por isso, são batalhas a serem buscadas cada vez mais. Nós não encerramos aqui, com essa boa notícia do deputado Antônio Aguiar, as nossas batalhas pela saúde, pela nossa região. E por outras questões também. É um ponto que deve ser levantado e vão ser despesas? Vão ser despesas, mas é muito mais barato do que tratar a pessoa que já está com a doença. Eu vi durante o tratamento da Annelise, nós fizemos o tratamento lá em Florianópolis, e eu entrei no site da clínica que estava atendendo ela. Sinceramente, não me recordo o nome do médico agora, mas ele já foi secretário de Estado da Saúde, e ele falou sobre essa questão da imunização contra o HPV, que se os governos acordarem, e eu vejo que o governo federal está acordando, mas ainda timidamente, se os governos acordarem para essa situação, nós vamos ter muito menos doenças para essa doença feminina. Os homens também têm que se acordar para acabar com os preconceitos e fazerem os seus preventivos de próstata, que é um dos cânceres com maior incidência no Brasil também, o câncer de mama feminino também. Então, fazer esses trabalhos preventivos. A nossa batalha não termina aqui hoje, não. E vai seguir muito mais adiante. E por isso nós temos que estar ligados o tempo todo. E essa questão da mamografia nós temos que ver, né? Um outro ponto a ser levantado. Essa é uma pergunta Boa noite. Pedro Esquiba, Jornal Evolução, São Bento do Sul. Queria cumprimentar ao vereador Fernando Malon pela iniciativa e que estamos sendo parceiros desde a sua ideia
desse movimento, e quero deixar aqui bem claro para toda a comunidade que está aqui, eu estou me expondo, estou falando, isso está sendo posto na internet. Gente, nós sabemos que isso é uma luta de anos, anos. Essa mobilização sequer está começando. De repente vem o deputado aqui e nos vende a falsa ilusão, me desculpem, sei que vou ser contestado, de que está autorizado. Gente, nós sabemos que isso não é assim. No início da reunião, antes do início da reunião, aqui ainda foi dito que depende do governo federal desmembrar quimioterapia, de radioterapia, para que possa ser autorizado. Deputado, eu sei que o senhor já está fazendo gestos, mas é o que foi dito aqui. Eu duvido, porque o senhor já prometeu aqui uma viatura também, numa reunião que muitas pessoas estão aqui dentro. O senhor prometeu uma viatura para coleta de sangue aqui em São Bento do Sul e não veio até hoje. Isto é compromisso. Nós estamos diante de pessoas sensibilizadas, pessoas fragilizadas, quase todas aqui que tiveram um caso de câncer em casa, chorando aqui nessa plateia, e não, por favor, se for para não ser verdade, Fernando Malon, vamos continuar a luta. Obrigado. Eu fui citado... Eu passo a palavra para o deputado Aguiar. Acho que o eminente repórter não escutou o que eu falei. Não depende mais do governo federal. Depende do governo estadual e da SDR. Então não tem mais quebra de paradigma, não tem mais obstrução. Quando eu falo que está liberado, porque está liberado sim. Senhor repórter, que coragem teria eu de vir aqui e cometer uma falácia? O nobre repórter tem encrenca antiga com o deputado Antônio Aguiar. Isso que nós temos laços familiares. Eu espero que ele reflita na sua consciência e comece a falar em prol de São Bento do Sul, a favor, e não os contra. Vamos deixar os contra de lado, vamos falar nós, a comunidade consegue. Não vamos pôr entraves. E se isso não acontecer, daí pode me crucificar, mas não atire a primeira pedra quem não merece. Espero que o senhor reflita e tenha consciência do que o senhor falou. Obrigado. Eu só quero fazer alguns esclarecimentos. Bom, primeiro, que o objetivo dessa audiência justamente era levar todo esse assunto para continuar, e vamos continuar, e fazer a pressão. Quando eu liguei para o deputado Aguiar essa semana, ele me disse que vinha com notícias, e não quis me adiantar, ele me falou só um pouquinho antes da audiência. O objetivo, na verdade, aqui não é ficar jogando louros em quem quer que seja. Eu vim aqui hoje com o mesmo objetivo de sempre, de lutar por essa situação. Eu ouso dizer que, e por isso que eu coloquei aquele provérbio no final, quem nos faz presente está errado, foi mais ou menos isso que colocou ali. Os ausentes estão errados. O Pedro Esquiba esteve comigo desde o começo, brigando por essa situação, sabendo que não é fácil. E nós todos sabemos que não é fácil. Ali está, os ausentes estão sempre errados. O Pedro Esquiba esteve sempre presente, sabe das dificuldades, e eu me agarrei muito a ele, porque ele é uma pessoa que tem o desprendimento de buscar e pedir as coisas onde quer que seja. A cara de pau, às vezes, dele, né? No bom sentido, isso ajuda e ajuda muito. A minha esposa tinha uma admiração pelo Pedro, e eu sei que o Pedro gostava muito da minha esposa, e faz isso até em reconhecimento a toda a cidade faz. E também, obviamente, o deputado Antônio Aguiar não seria leviano de chegar aqui, dar uma notícia bombástica dessa, no bom sentido, e que não se concretiza. Obviamente que não está, como até a Sandra, que é assessora do vereador Peter, e fez aquela pergunta antes, obviamente que não está pronto para amanhã. Tem algumas burocracias, mas a verdade é a seguinte, agora são pelo que eu entendi, meras burocracias para credenciar.
né? Não existe mais aquela situação, você pode ou não pode. É isso que eu estou entendendo da manifestação do deputado Aguiar. E aí eu ouso dizer o seguinte: ano que vem tem as eleições. Isso eu falei nos jornais e falei na imprensa escrita. Todos aqueles que nos ajudarem, nós vamos falar bem, independente do partido, porque essa reunião aqui é uma reunião apartidária, é política sim. Eu estou aqui do lado do meu antecessor na prefeitura, antagônico em partidos políticos, é o deputado Silvio Drevic, a quem eu tenho respeito e admiração. Eu sempre falei isso, sempre tive um excelente relacionamento com o deputado Silvio Drevic, e por isso que ele está aqui do meu lado. E todos aqueles que nos ajudarem devem ser falados. Eu, quando era prefeito, não tinha o menor constrangimento em elogiar atitudes de deputados federais, estaduais, de outros partidos, seja do PT, do PP, do DEM, de PSTB, aquele que ajudasse São Bento, porque eu era prefeito de São Bento e não do PMDB, que nos ajudasse, eu tinha que falar. Mas agora nós vamos falar bem daqueles que nos ajudarem. E dos que não nos ajudarem, por favor, não venham pedir voto em São Bento. Porque se tiverem a oportunidade de nos ajudar e não nos ajudaram, não venham aqui depois dizer, queremos voto. Porque daí sim, Pedro, vamos fazer uma outra faixa. O senhor não nos ajudou. Não venha querer nos enrolar. E por isso nós estamos aqui, eu fiquei muito feliz, ansioso, eu não sabia o que o deputado Antônio Aguiar ia falar, e ele me contou lá embaixo um pouquinho antes, e eu já me emocionei, como emocionaram todos vocês. A responsabilidade que o senhor assumiu hoje é muito grande, deputado. Deixa eu dizer por que eu estou falando isso para vocês. Porque eu tenho aval para falar isso hoje do governador Raimundo Colombo, do Pinho Moreira, vice-governador, jantamos na casa dele ontem à noite, confirmou essa informação. Falei com a secretária Tânia, confirmou essa informação, e do secretário adjunto Casagrande também, confirmou essa informação. Então não estou aqui falando alguma coisa que não é verdade. É verdade sim, quimioterapia está credenciada em São Bento do Sul. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu vou... Vereador, tem uma pergunta lá no fundo. Como? Tem uma pergunta lá. Sou Braulio Rancho, presidente da Fundação Cultural, e faço parte da administração jovem dessa gestão Fernando Turek, Arildo Guess. E quero dizer que para vocês que estamos imbuídos nessa luta de buscar para fazer acontecer o melhor para a nossa região. A minha fala também eu acredito no deputado Antônio Aguiar e fico feliz por trazer essa bela notícia que todos estavam aflitos em receber. E uma grande conquista é essa. Uma sugestão, nós estamos aí próximo de Piém. Piém está instalando uma grande estrutura hospitalar. Tem uma sintonia muito grande com Curitiba, que tem o Hospital de Clínicas. Eu sugiro que nós façamos um consórcio, São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre e Piém, para que busquemos a estrutura existente nesses 3 municípios. Rio Negrinho está com um grande hospital, uma estrutura enorme, e a nossa luta é para buscar a radioterapia e outros equipamentos que nós podemos instalar nessa estrutura que já existe. Eu vejo que através do consórcio nós teremos mais força e eu tenho certeza, nós vamos colocar nessa luta ministros também, quando nós estivermos integrados, e aí nós vamos conseguir o que nós quiser. E nós fazendo esse consórcio, cada hospital vai ter a sua especialidade, a sua estrutura, e todos poderão ser atendidos em toda a região. Eu vejo um negócio fácil de acontecer, e basta uma vontade política. Isso aí é um consórcio interestadual, que Piém pertence ao Paraná,
Mas o SUS é nacional. Então é fácil. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, o doutor Tirso quer fazer uma colocaçãozinha rápida também, já pediu há bastante tempo. Tá certo. Boa noite a todos, né? Cumprimentando o vereador Fernando Malon, nosso prefeito, e toda a mesa. Eu queria aproveitar esse cerimonial, já falei aqui no dia que o colega Fernando Malon colocou a questão da audiência em quimioterapia. Eu queria dar um agradecimento em público, né, a essa pessoa que talvez foi o grande visionário de tudo isso, né, o seu Nivaldo Estebel, que no início de tudo, há 10 anos atrás, ou um pouco mais tempo atrás, em algumas reuniões, em algumas conversas, aceitou doar um terreno em confiança, em verdadeira confiança, para que um grupo de médicos construísse uma clínica e dentro dessa clínica colocasse a estrutura para a oncoclínica e trocando o terreno pela área construída e fazendo o Dr. Luiz sócio do empreendimento como ele é hoje. Eu acho que ele teve uma visão muito grande de futuro, não só ele, como o Dr. Luiz. E nesse momento foi que realmente começou essa briga para trazermos todo esse processo, toda essa questão. E no momento que for feita a primeira quimioterapia pelo SUS nesse empreendimento, vai estar sendo premiada essa visão de longo prazo. Porque hoje nós queremos tudo para ser possível ontem. E nós estamos vendo quão grande foi essa luta e quão grande foi essa visão de futuro, de imaginar que talvez 10 ou 12 anos após essa primeira conversa, nós estivéssemos hoje na Câmara de Vereadores, quiçá autorizando, né, que a quimioterapia seja feita pelo SUS e a clínica possa realmente ter o volume de pacientes que lhe é merecido pela estrutura que tem e pela competência do seu corpo clínico, principalmente na pessoa do Maurício, que é o principal responsável, e toda a equipe do Dr. Luiz. Mas eu, sinceramente, quero deixar o agradecimento, a grande visão do seu Nivaldo, que em confiança, certo? Foi em confiança, cedeu o terreno para que fosse construído a oncoclínica onde ele está hoje, junto ao CEMOX. Esse eu queria dizer, agradecendo a pessoa dele mais uma vez, agradecer ao Luiz, ao Maurício, né? Ao doutor Maurício, que confiou também que isso seria possível, que iria acontecer no futuro, não desistiu também, e está aí até hoje, é um grande colega, um grande profissional, e tenho certeza que todo mundo vai ser muito bem atendido e vai ter muito êxito em todos os processos. É isso que eu teria que falar. Muito obrigado por essa oportunidade. Nosso secretário de Saúde, senhor Deodato, gostaria de fazer uso da palavra também? Boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Fernando Malon pela feliz iniciativa, nosso prefeito Fernando Turi, demais componentes da mesa, uma saudação especial ao Dr. Luiz Carlos Estebel, com quem nós já tivemos o prazer de fazer uma reunião há uns 4 meses atrás, a respeito do mesmo assunto, juntamente com o nosso prefeito. Eu só queria trazer alguns dados a respeito da quantidade, do volume de pessoas dos 3 municípios que hoje fazem o serviço de quimioterapia na Oncoclínica em Jaraguá do Sul. Isso apenas para justificar a importância deste encontro desta noite. Nós tivemos aqui do mês de janeiro desse ano a julho desse ano, só de São Bento do Sul, 626 pacientes. Isso dá uma média de 90 pacientes por mês. De Campo Alegre, são de janeiro a julho, 53 pacientes, o que dá uma média de 7 pacientes por mês. E de Rio Negrinho, de janeiro a julho, 276 pacientes, que dá uma média de 40 pacientes por mês. Então, isso faz um total por mês de 137 pacientes que se deslocam para Jaraguá do Sul
para fazer o tratamento de quimioterapia. Além disso, nós tivemos ainda 1.222 consultas médicas realizadas na Oncoclínica em Jaraguá do Sul. Então, eu acho que fiz questão de trazer esses dados para comprovar a importância desse trabalho. O nosso prefeito tem nos cobrado isso sistematicamente desde que ele assumiu o governo. E para corroborar com o pronunciamento do deputado Antônio Aguiar, desde que a secretária Tânia Eberhardt assumiu a Secretaria de Estado do Governo, nós temos uma amizade particular com ela, e eu conversei com ela já nos primeiros dias que ela tomou posse, e estávamos tentando agendar uma audiência com o nosso prefeito, mas pelos compromissos dela de ter assumido recentemente, isso não foi possível até o dia de hoje. Mas durante essa semana toda, nós conversamos com o Dr. Clécio Espezin. Ele é o superintendente do planejamento da SES, da Secretaria Estadual de Saúde, e ele me garantiu também, da mesma forma que o deputado Aguiar falou, de que o Estado não vai se opor, e se depender só da deliberação do Estado, que já está praticamente confirmado essa transferência da quimioterapia para São Bento do Sul. Igualmente, há necessidade de passar pela CIP, pelo Conselho Intergestor Regional, que compõe os municípios da nossa região. Nós vamos conversar na segunda-feira com a Joyce para fazer uma reunião extraordinária. Teremos que mandar uma ata dessa reunião para a Secretaria Estadual de Saúde. Eles vão agendar uma vistoria técnica, uma auditoria aqui na clínica, aqui em São Bento do Sul. Isso já está tudo acertado. E assim que isso estiver finalizado, eles vão fazer autorizar a execução da quimioterapia aqui em São Bento do Sul. Então está tudo encaminhado e eu acredito que agora realmente é uma realidade. Só para colaborar. Obrigado. Obrigado, secretário. Palavra a dona Olívia, por favor. Eu só gostaria de complementar a pergunta do senhor ali que fez sobre a psicóloga, né? Então, eu gostaria de dizer que a Rede Feminina de São Bento, ela possui uma psicóloga que trabalha voluntariamente, e caso alguém queira, né, o atendimento, basta ligar lá. Ela atende às segundas-feiras, às 14 horas. Então, a gente só pede que ligue antes. E complementando o vereador Fernando Malon, ele falou sobre a campanha da próstata, que os homens, né, não se cuidam, não sei o quê. Então, esse ano, a Rede Feminina de São Bento pensou nos homens também, e no dia 31 de agosto, nós vamos fazer a campanha da próstata, que é o PSA, em colaboração com o LAPSCA. Então, quem tiver interesse, a partir das 8 horas, o material estará sendo colhido nas dependências da sede da Rede Feminina. É totalmente gratuito para todos que forem lá. Basta ligar para a rede e agendar. Obrigado. Então, nós passamos a palavra ao vereador Fernando Malão para as suas considerações finais. Eu esperava sair daqui com um clima de guerra, que a gente se armasse até os dentes para prosseguir. Obviamente que nós estamos agora num sentimento de alerta, mas vendo as manifestações do deputado Antônio Aguiar, do secretário Deodato Rusca, sobre o andamento disso, eu estou, como todos vocês, tantos que eu vi chorando aqui hoje, derrubando lágrimas, eu estou emocionado, muito emocionado, as minhas lágrimas já correram um pouquinho, vão correr mais, mas estou muito feliz. O que o vereador Tirso disse é de TV Justiça. Nivaldo, você sempre foi um entusiasta disso. O teu guri, né? O teu guri é orgulho para a nossa cidade, para o nosso estado, mas principalmente para a nossa cidade. Eu sempre digo, eu tive pouco contato com o Luiz Carlos é um ano mais novo que eu acho. Ele estudava um ano depois de mim no colégio. Não tive muito contato, mas sempre soube que ele era um CDF, era um autodidata, e ele sempre foi uma pessoa que buscou o aperfeiçoamento cada vez mais. E o Dr. Tirso já tinha me dado essas informações dele como médico. Vi a manifestação do meu irmão, da minha cunhada, sempre sobre a equipe dele. Vi todas as manifestações de vocês, e aqui tem mais uma que eu não posso deixar de dizer. Dr. Maurício, ele perguntou se vai ser possível operação de câncer em São Bento. Não
não é possível, né? Isso ainda deve ser feito em outros centros. O nosso ponto inicial agora é só a quimioterapia. Mas um passo de cada vez. Estou muito feliz, eu não esperava sair daqui com esse resultado. Estava realmente nervoso antes de começar a audiência para saber se viriam as pessoas, e as pessoas vieram. Nós tivemos mais de 40 acessos pela internet que estão nos acompanhando, quer dizer, todos nós que estamos aqui temos mais de 40 pessoas que estão nos acompanhando nas suas casas, e isso foi uma grande conquista trazida nessa legislatura pelo vereador César Godoy, de fazer com que a população possa nos acompanhar no conforto dos seus lares. Se as pessoas podem nos acompanhar no conforto dos seus lares, por que não pode ter o conforto do tratamento quimioterápico aqui em São Bento? Agradeço imensamente a todos vocês. Recebemos uma mensagem do secretário adjunto da Saúde, Acélio Casagrande, que confirmou tudo que foi colocado hoje, faltando apenas a pactuação dos municípios, que é o que o secretário Deodato Rocha colocou. Então, eu concluo essa audiência agradecendo imensamente a todos que estão aqui, aos que nos deram apoio, à imprensa que nos ajudou muito, aos prefeitos que uniram seus esforços, aos deputados que estão aqui, e os até que não estiveram aqui, mas em algum momento nos ajudaram, que manifestaram seu apoio. Recebemos ofícios dos senadores, também foram convidados. E eu termino essa audiência, essa pérola aqui, era do colar de pérolas da minha esposa, e eu dedico essa audiência, Nelise. Obrigado, boa noite.